Olá, meu nome é Lídio. Eu vou fazer a apresentação do trabalho Um algoritmo de colônia de formigas para classificação estrutural de proteínas, que foi desenvolvido durante a disciplina Seminários Avançados em Modelos e Técnicas de Inteligência, da Universidade Federal de Minas Gerais. Como background, temos a bioinformática estrutural e procuramos relações entre a estrutura e a função de proteínas, consistindo numa busca de uma assinatura estrutural de famílias de proteínas, fazendo análise de padrões entre aminoácidos proteicos. Modelamos a proteína como um grafo e assim temos um problema de mineração de subgrafos. Então, o objetivo do projeto é a elaboração, implementação e validação de um algoritmo evolucionário baseado em colônias de formiga para a tarefa de mineração em subgrafos relevantes, em redes de contato de proteínas globulares. Então, a gente espera, com esse algoritmo, ter assinaturas baseadas em famílias ou conjuntos de subgrafos relevantes dessas famílias de proteína, e com isso identificar unicamente uma família de proteína. Como base teórica, temos artigos que já utilizaram informações estruturais de proteínas para denotar outras funções, e artigos também de mineração de subgrafos frequentes na presença de isomorfismo, que é um dos subproblemas desse nosso problema, e artigos relacionados à otimização utilizando colônia de formiga. Como metodologia, temos primeiramente a montagem dos subgrafos, a execução do algoritmo para a extração dos subgrafos relevantes e a posterior validação desse via classificação binária. Algumas considerações que cabem ser feitas é que os contatos entre os aminoácidos são definidos como aminoácidos vizinhos com uma distância máxima de 7 angstroms. Essa distância entre o resíduo-alvo é denominada cutoff. Utilizamos como label dos nossos nós o nome dos aminoácidos, que é um código de 3 letras. Para isso temos 20 aminoácidos. Essa é a diversidade máxima que temos. Temos outras opções que pretendemos colocar em nossos próximos testes, que seriam o caráter do aminoácido e se ele é hidrofóbico ou polar. Esse é o workflow do nosso pré-processamento de entrada. Após pegar as proteínas do banco de proteínas PDB, nós filtramos as mesmas com grão grosso em busca dos carbonos tetraédricos ou quirais. Para isso, utilizamos um programa chamado PDBest, que foi desenvolvido e publicado pelo outro integrante desse grupo, Douglas. Como já citado, utilizamos o cutoff scanning, ou seja, a distância de menor de 7 angstrom, para determinar ligações, ou seja, arestas, no nosso grafo. Dado que o grafo já foi gerado, nós calculamos o betweenness para todo o grafo através de um script, escrito em R, com uma biblioteca chamada iGraph. Com isso, temos a nossa entrada para o colônia de formigas, para o nosso algoritmo. Essa é a explicação da solução. Dada uma família de proteínas, nós selecionamos aleatoriamente uma proteína dessa família. Para essa proteína, entramos no algoritmo de colônia de formiga e tentamos extrair os subgrafos mais relevantes dessa proteína, dado que a relevância é denotada pelo betweenness. Após essa iteração, temos um conjunto de subgrafos relevantes, o qual julgamos ser uma assinatura, uma possível assinatura para essa família. Com esse conjunto de subgrafos, precisamos testar em relação às outras famílias e à própria para verificar se ela identifica bem e unicamente essa família. Com isso, temos o nosso problema de isomorfismo. Após esse passo, prossegue-se para a etapa da remoção de ruído através do SVD. Só que, como utilizamos apenas aminoácidos para nomear os nós, temos poucas dimensões e assim devemos ter pouco ruído nessa iteração. Então, pulamos direto para a etapa de classificação, o qual usamos Naive Bayes.
Essa é a explicação mais detalhada do algoritmo de colônia de formigas utilizado. Para o número de iterações, fazemos o posicionamento de cada formiga no nó inicial e para cada formiga temos o loop mais interno, no qual, enquanto ela não tem uma solução parcial satisfatória, ela calcula as arestas candidatas, calcula a probabilidade de transição, escolhe a próxima aresta através da regra de transição e ela move-se depois dessa escolha. Após esse loop, avalia se as soluções encontradas por todas as formigas através do betweeners, atualiza-se a melhor solução, evapora o feromônio, atualiza o feromônio e aí processa-se outro loop, até ter uma solução satisfatória. Como resultados parciais, utilizamos duas famílias inicialmente para testar, hemoglobina e mioglobina. Tivemos resultados bastante animadores, pois conseguimos 100% de acerto. O classificador não errou nenhuma com a nossa assinatura gerada. A família da hemoglobina e da mioglobina são bastante similares. Então, dentre essas 304 instâncias classificadas com sucesso, a tendência de erro poderia ser acentuada devido à similaridade das duas famílias. Inserindo uma outra família, a subtilizina, menos similar à hemoglobina e mioglobina, também tivemos bons resultados, obtendo 99,7% de sucesso nos nossos testes. Como conclusões, acreditamos que a métrica de centralidade seja bastante pertinente para guiar o algoritmo, dados os resultados que obtivemos nesses testes parciais. Os resultados iniciais não utilizam SVD, como já foi citado, devido ao número pequeno de dimensões utilizadas. Como queremos aumentar para um maior número de famílias, o conjunto de subgrafos gerados deve ser maior, e com isso o ruído deve ser maior. Assim, a utilização do SVD parece bastante interessante. Se conseguirmos o mesmo nível de classificação para um conjunto muito maior de famílias, podemos aplicar a metodologia na resolução de problemas mais complexos, como a notação automática de funções de proteínas desconhecidas. Como trabalhos futuros, temos a inclusão do poder de discriminação à probabilidade de transição e também a inclusão do poder de discriminação ao cálculo da qualidade das soluções. Também temos a alteração do ACO para poder iterar, ao invés de apenas sobre uma proteína da família, como feito inicialmente, gerar os subgrafos a partir de várias proteínas da família, a fim de diversificar a solução. Podemos também executar mais testes com variações de parâmetros no ACO e avaliar o impacto dessas alterações nas assinaturas geradas. Também temos como ideia futura executar testes usando como label classificações dos aminoácidos, como hidrofóbico e polar, e ainda pelo caráter do aminoácido, hidrofóbico, polar, negativo, positivo, aromático, loop. Essas foram as principais referências utilizadas durante o trabalho, e para uma lista completa das referências e do relatório, verifique a documentação.